Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as abelhas melíferas, ou seja, as abelhas que possuem ferrão e que produzem comercialmente o mel, né? Então, essas abelhas melíferas pertencem à espécie Apis mellifera, gênero Apis. Obviamente, pertence ao reino animal, né? Lembrando que existem 5 reinos de seres vivos: Monera, das bactérias, reino dos fungos, reino do protista, que são os protozoários, as plantas e os animais. As abelhas, junto com nós, seres humanos, pertencem ao reino animal. Filo dos artrópodes, classe dos insetos. Lembrando que o inseto, essa classe dos insetos, é a classe que tem maiores representantes entre os animais. Então, de cada 4 animais existentes no mundo, 3 são insetos. Ou seja, 65% dos animais pertencem à classe insetos. Tudo bem? As abelhas são do grupo dos insetos sociais, que vai incluir formiga, vespas, abelhas, portanto, da ordem Hymenoptera. Família Apidae, gênero Apis. Nome científico, Apis mellifera. E detalhe, dentro da espécie Apis mellifera vai existir 25 gêneros, 25 raças, ou 25 subespécies, tá bom? Então, falou abelha, Apis mellifera. Dentro da Apis mellifera, 25 subespécies. A Apis mellifera é derivada de uma outra espécie chamada Apis cerana, que existia ali na Ásia, no continente asiático. A partir dali, a gente teve a origem da Apis mellifera, que se dividiu em 6 troncos, vamos dizer assim. Um ramo veio aqui para a Ásia, outro veio para a região da Itália, outro para a Península Ibérica, e o último para a Europa Oriental ali, tá bom? Então, a partir aqui da Ásia, né, ela foi se dividindo, ó. Ramo A, abelhas africanas. Ramo, ramo M, abelhas do norte de Portugal, e Espanha e, enfim, norte da Europa. Ramo C, Itália. E o grupo O é o basal, que deu origem a todas essas. Então, essas 25 raças de Apis mellíferas surgiram da Apis cerana. A diferença da Apis mellifera, a nossa famosa abelha produtora de mel, para a Apis cerana. Só lembrando que existe também Apis dorsata e Apis florea. Então, são 4 espécies diferentes, tá? Elas não conseguem se reproduzir entre si. A Apis mellifera só vai se reproduzir com outra Apis mellifera, por isso que é uma espécie diferente. Então você veja aí, né, a Apis, bem parecida com relação ao tempo de ovo, né? Então, durante 3 dias ela é ovo, dela se transforma em larva, fica de 6 a 4 dias sendo larva, depois se transforma em pupa, né? E fica aí entre 11 e 12 dias. Então, no total, a Apis mellifera demora 21 dias para ficar adulta, a Apis cerana 19, a Apis dorsata 18 e a Apis florea 20 dias e meios para ficar adulta. Então, aqui a gente tem quem? A Apis mellifera, a nossa famosa abelha de mel aqui. Aqui em cima, a Apis dorsata, ela é um pouco maior e também um pouco mais escura.
e a Apis cerana, que originou a Apis mellifera, um pouquinho menor, tá vendo? Um pouco menor e também menos amarelada na região dorsal aqui. Então, a nossa Apis mellifera, amarela e preta, a Apis cerana mais preta, e a Apis dorsata, ela começa amarela, mas depois ela fica preta aqui na região dorsal. E as 25 espécies, as 25 subespécies ou 25 raças de Apis mellifera são identificadas de acordo com a asa, tá bom? Só lembrando aqui, o ramo C, então, essas daqui são, vamos ver lá, ramo C. Aqui em cima, ó. Ramo C é esse daqui, tá? Ramo C aqui, que veio para a Itália. Ramo M lá em cima. E o ramo A que veio para a África. Então, a gente vai ter o quê? Aqui as africanas, tá? Escutelata, mais famosa. A Dansone. Então, essas aqui são as abelhas africanas. Aqui as que vieram para a Península Ibérica. E aqui as que foram para o norte da África. E aqui o ramo basal que originou as demais. Então, são 25 raças, ou 25 subespécies. São que foram divididas no grupos, baseada na conformação, principalmente na conformação das asas. Então, ramo A, ramo M, ramo O e ramo C. No Brasil, a gente tem, depende da região, mas principalmente a italiana, Apis mellifera linguistica, e a africana, Apis mellifera adansone. Tudo bem? Isso na região ali do Rio Grande do Sul, tá? Conforme a gente viu aula passada, né? As italianas, em geral, as europeias, são mais mansas, não possuem postura agressiva, são pouco enxameadoras, não saem por aí fazendo novos enxames, boa postura, não são ótimas produtoras de própolis e são um pouco maiores que a africana. E mais amarelada também, tá? Isso a italiana e as europeias em geral. Quanto às africanas, são mais defensivas, né? E mais agressivas também. Só que produzem mais mel, produzem mais própolis, têm hábito saqueadora de roubar outras colmeias e trabalham até mais tarde do que as europeias. Hoje, no Brasil, nós temos uma mistura de africanas com europeias, ou seja, são híbridas, né? Então, você tem a característica da boa produção da africana, né? Que é desejável, só que um pouco menos, mas quando ela misturou com a europeia, ela ficou um pouco mais mansa, tá bom? Aí, a Apis mellifera aqui, tá? E aqui a Apis dorsata. Bem diferente, né? Essas duas aqui dá para ver que são bem diferentes. Aqui, então, vê que dá, vê-se pelo tamanho também, né? São bem diferentes. Aqui, Apis florea e Apis dorsata. São duas espécies diferentes, tá? Daí, abelha sem ferrão, a gente vai ver nas próximas aulas. As abelhas sem ferrão também pertencem ao reino animal, classe inseta e ordem Hymenoptera, até que são iguais. O que vai ser diferente é a família. Enquanto a Apis é a família Apidae, a abelha sem ferrão vai ser
família Meliponidae. Por isso que a gente chama o quê? Meliponídeos, tá? E quem produz o mel, né, quem cultiva ela, a gente vai chamar de meliponário, o local onde se cultiva as abelhas Meliponidae. Apiário é o local onde você cultiva as abelhas apis. As tribos Meliponine, que são as meliponas, e a trigonas, que possuem como representantes jataí, abelha mirim, meliponas uruçu, jandaíra. Mas depois a gente vai ver as abelhas sem ferrão mais para frente, né? Aí, aqui a jataí, jandaíra, uruçu, abelha mirim, são alguns representantes aí. Então é isso. Nome comum, abelha, em inglês, bee, nome científico, Apis mellifera. Gênero Apis, família Apidae, superfamília Apoidea, subordem Apócrita, ordem Hymenoptera, classe Insecta, filo Artrópoda, reino animal. Então, a nossa famosa Apis, Apis mellifera. Como elas nascem? Você tem um ovo que é depositado no alvéolo, né? E fica ali durante algum tempo, 5 dias. Até o 13º dia, esse ovo vai se transformar na larva. Depois da larva, vira a pupa. E, por último, vira um inseto adulto. Então, são esses 4 estágios: ovo, larva, pupa, também conhecida como crisálida, e adulto. Ou seja, são 4 etapas diferentes, né? Então, cada etapa da sua vida ela tem um formato diferente. Aqui em detalhe, do ovinho, bem pequeno, a larva vai crescendo, pré-pupa, pupa e o adulto. E como é dividido dentro da colmeia? A gente vai ter três funções, né? Três tipos de indivíduos diferentes: zangões, operárias e a rainha. O zangão é maior do que a operária e menor do que a rainha. A única função dele é fecundação de rainhas. É o único macho da colmeia, não possui ferrão, então o zangão você pode segurar ele na mão sem ter medo. E nasce de ovos não fecundados por partenogênese. As operárias são responsáveis por todo o trabalho realizado no interior da colmeia. Então, desde que a abelha nasce, a operária, na primeira etapa da sua vida, ela vai fazer a função de nutrir as larvas, né? Depois ela começa a fazer um trabalho mais de limpeza ali da colmeia. Aí, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai ser um soldado, vai proteger o enxame, fica ali perto ali. Depois, mais na idade adulta, idade mais avançada, ela vira uma coletora de mel. Só lembrando, as operárias são as que produzem a cera. Então, aqui no seu abdômen, a gente vai ter o quê? Glândulas secretoras de cera. Então, toda a cera produzida para formar os favos de mel lá, são todas produzidas aqui pelo abdômen da abelha operária, tá bom? Além disso, ela vai buscar o néctar das flores. Nas flores, ela enfia sua língua ou trompa, que é uma língua comprida, e depois armazena esse néctar no seu papo, ou vesícula milífera ou vesícula nectarífera. Fica armazenado ali dentro dela. Daí depois ela pega esse néctar e transforma ele em mel e leva para a colmeia.
Chegando na colmeia, ela entrega esse mel para as engenheiras, que vão retirar o excesso de umidade, né? E transformá-lo no mel menos úmido. Detalhe, também nas flores, elas coletam pólen e armazenam esse pólen aonde? Aqui na sua perna, tá vendo? Então, aqui fica armazenado o pólen. Então, esse pólen aqui, armazenado na perna, ela também traz para a colmeia, que vai ser o quê? Fonte de proteína. Ela é dividida, o seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. As rainhas, ao redor de 2 centímetros ou 20 milímetros, de longe é a maior abelha da colmeia, a rainha. Só vai ter uma rainha em cada colmeia. As operárias, 1,5 centímetro ou 15 milímetros, e o zangão intermediário. Função da rainha, única função dela, produzir ovos, postar, né? Postar ovos. O dia inteiro ela fica ali produzindo ovos, depositando, né? Orientação das abelhas. Dentro do enxame, as abelhas o quê? Fazem uma dança e, de acordo com o local que está o sol, elas são capazes de indicar para as outras abelhas aonde que tem o alimento, aonde que elas vão ter o quê? Flores para carregar o néctar, tá bom? Então, sempre a orientação dentro da colmeia é baseada no sol. Então, o sol está aqui ela fez uma dança e indicou que o alimento está a 45. Então, você tem algumas abelhas que só fazem isso, vão procurar onde tem alimento. A hora que ela descobre onde está o alimento, ela volta para a colmeia e fala para as coletoras o alimento está em tal lugar. Daí as coletoras saem direto para o alimento e voltam. Então, você tem as que ficam só procurando alimento, volta para a colmeia e faz a dança. Nessa dança, ela indica onde está essa fonte de alimento, daí as coletoras vão tudo direto nas plantas fazer a coleta do alimento. Elas chegam na planta e inserem o quê? A sua língua para captar o néctar. Só que, paralelamente, acaba grudando nela o quê? Os pólen. O pólen é o gameta masculino da planta. Então, cada vez que ela visita uma abelha, ela vai carregada de pólen. Além dela trazer um pouco para a colmeia, fica ali grudado na asa, nas patas dela. A gente vai ver uma foto daqui a pouco, né? E ela vai indo de flor em flor. Esse pólen que está na antera, que é o aparelho sexual masculino, é transferido pela abelha para o estigma. Na hora que ele cai no estigma, ele desce até o ovário e fecunda o óvulo da flor, originando um novo ser vivo, uma nova semente, não é isso? Aí, falando um pouco das vestimentas, né? Então, sempre é bom tomar cuidado, né? Com as abelhas, elas não gostam de cores escuras, sempre as vestimentas devem ser ou branca ou pardo, amarelo fraco, né? Cores fracas. Aí algumas colmeias de abelhas indígenas, né? A gente percebe que nas indígenas o mel fica acumulado aqui nessas bolotas, tá bom? Mas aqui é o mesmo esquema, você vai ter a rainha, uma única rainha, e as operárias trabalhando o quê? Na alimentação das larvas, das novas abelhas que vão nascer aqui dos favos. Aqui a mesma coisa. Aqui é o local onde fica armazenado o mel. Enquanto na Apis mellifera esse mel já vem e vai direto para o favo, nas indígenas esse mel fica acumulado aqui nessas bolotas de mel. Então ele fica maturando aqui, daí depois de um certo tempo esse mel é levado daqui até o ninho, tá vendo? Então aqui você tem o cúmulo de mel,
fica aí maturando, daí depois vem outra abelha e transfere ele aqui para nutrir as novas abelhinhas que vão nascer ali. Aqui a rainha no centro, bem maior que as operárias. Aqui as bolotas de mel, onde fica armazenado o mel. Aqui uma realeira, onde vai ser o que? Produzida uma nova rainha. Aqui a rainha, ó, bem maior do que as operárias. Aqui o destaque da rainha, botando ovos, tá vendo? Rainha botando ovos. Que as operárias, ó, quase que a metade do tamanho da rainha. Então, a gente pode considerar a colônia da abelha como sendo um superorganismo, né? Superorganismo. Na apis mellifera, conforme a gente viu, 2 centímetros a rainha, 1,8 o zangão e 1,5 as operárias. Toda a colônia vai ter apenas uma rainha fértil, em torno de 550 mil zangões e em torno de 25 mil a 80 mil operárias. As operárias são estéreis, ou seja, não podem se reproduzir. A única que é fértil é a rainha. A operária já nasce estéril, tá bom? Já nasce estéril, não consegue se reproduzir. Tudo bem? Com relação a esse número aqui, é conforme a colônia. Se a colônia estiver bem nutrida, bem fortalecida, vai ter um número bem alto de operárias. Se for uma colônia mais fraca, época de inverno, pouco alimento, escassez de recurso, o que acontece? As próprias operárias já produzem menos favo para a rainha depositar. Então, a rainha só deposita. Quem controla se vai produzir mais ou menos são as próprias operárias. Que a rainha chega lá e já encontra o favo pronto. Tá? Se não tiver favo, ela não tem onde depositar o seu ovo, não é isso? Então, voltando a falar um pouco aí das híbridas, né? As africanas, a gente vai ter 2 tipos principais, né? Mas a principal mesmo é a Apis mellifera scutellata, que foi trazida no Brasil em 1956 pelo Dr. Stephen Kerr. As italianas são principalmente a Apis mellifera linguística. As alemãs, Apis mellifera mellifera. As asiáticas, Apis mellifera caucásica. E a eslovena, Apis mellifera carnica. Então, no Brasil total, no Brasil inteiro, é mais uma mistura dessas 5 aqui que a gente vai ter. Italiana, alemã, asiática, eslovena e africana. Certo? Africana. Característica positiva é a alta produtividade, aqui africana, resistência a doenças, alta capacidade de adaptação. Negativa, alta agressividade e tendência a enxamear, ou seja, produzir novos enxames. Aqui o interior da abelha, tá? Você tem essa glândula aqui, que a gente vai chamar de glândula melífera, né? Ou ventrículo mielífero, onde é armazenado o mel. Aqui nessa foto aqui dá para ver melhor. Ó. Então ela vai, enfia a língua na flor, chupa o néctar. Esse néctar vem para a vesícula mielífera ou nectarífera, tanto faz o nome. Enfim, é aqui onde fica armazenado o néctar, nesse recipiente. E aqui esse néctar já vai sendo transformado em mel. Por quê?
Porque dentro da vesícula, a abelha começa a liberar as enzimas. O que essas enzimas vão fazer? Vão transformar o néctar em mel. Tudo bem? Então, entre o momento que ela vai lá na flor até ela retornar para a colmeia, esse néctar já vai sendo processado. Já começa a primeira mudança. Até a hora que ela chegar na colmeia, ela deposita esse néctar dentro do favo, e daí, dentro desse favo, o néctar vai o quê? Vai sendo amadurecido, vai sendo maturado, né? A palavra certa vai sendo maturado e seco. Então, aqui ele está com alto conteúdo de água. A hora que ele é depositado no favo, vem as abelhas engenheiras que começam a bater ali, bater a asa, né? E faz o mel ficar menos úmido. Isso já dentro do favo. Então, vai perdendo ovos, vai perdendo água. Detalhe, a abelha, essa daqui é africana, tá? Após ela ser fecundada pelos zangões, no voo nupcial, ela começa a botar ovos. Isso 3 dias após, tá? Então, foi lá, saiu no voo nupcial, depois de 3 dias ela já começa a botar ovos. Chega a botar uma rainha boa, 3.000 ovos por dia. Tá bom? Então, a única coisa que ela faz é botar ovos. Detalhe, a rainha, até o primeiro, segundo, terceiro ano, ela está produzindo bastante, tá? Embora ela viva até 6 anos, passou do terceiro ou quarto ano, ela diminui essa postura. Então, ela coloca bastante ovos até o segundo ano, terceiro. Do quarto, quinto, sexto ano, ela já começa a diminuir essa postura. Então, qual a diferença das operárias para o zangão? O zangão não é fertilizado, ou seja, é só o óvulo da operária que foi colocado, só o óvulo que a rainha colocou. As operárias são ovos fertilizados. Detalhe, e a rainha aqui, aqui embaixo, que é maior, né? Vai nascer no 16º dia. Então, até o terceiro dia, todas elas recebem geleia real. Até aqui, ó. Todas recebem geleia real. O que vai diferenciar a abelha, a rainha das operárias, é que a partir do terceiro dia, as operárias começam a se alimentar de mel. E a rainha continua se alimentando de geleia real. Até o nascimento. Então, quando as operárias querem produzir uma rainha, elas pegam esse ovo aqui, que na verdade o ovo aqui é igual ao mesmo ovo fecundado, só que em vez de alimentar com mel, alimenta com geleia real. Daí o que acontece? O ovo, que poderia ser uma operária, vira uma rainha devido à alimentação. Mas detalhe, todas elas têm os 4 ciclos de vida. O ovo, depois vira uma larva, aí vira a pupa ou ninfa, e finalmente o adulto. A operária nasce com 21 dias de vida, o zangão demora 24 para nascer, e a rainha, 16 dias. Certo? Então, a rainha é que nasce mais rápido. Algumas curiosidades. Tempo de vida. A rainha, conforme eu já havia dito, vive até 5 anos. Até 5 anos. Tá? E sempre na alimentação dela se alimenta de geleia real. As operárias morrem aí com 35 a 40 dias. Ou seja, uma vida relativamente curta. 1 mês e meio, não é isso? Enquanto a rainha vive 5 anos, o operário 1 mês e meio. E os zangões até 80 dias. Praticamente o dobro de vida das operárias. Mas longe de chegar na rainha. Outra curiosidade. Por minuto, uma abelha visita 10 flores.
Cada abelha costuma produzir 5 gramas de mel por ano. Para produzir 1 quilo de mel, é necessário que as abelhas passem por 5 milhões de flores. Outra curiosidade. Os zangões sentem o feromônio da abelha rainha por uma distância de até 5 quilômetros. Então, muitas vezes a abelha sai por voo nupcial e acaba vindo o zangão de outra colmeia, o que é até bom, por um lado, que aumenta a variabilidade genética. Porém, a grande maioria dos zangões passam a vida sem fecundar nenhuma rainha, tá? A grande maioria passam a vida sem fecundar nenhuma rainha. E detalhe, a hora que o zangão acasala com a rainha, normalmente o órgão genital dele acaba ficando dentro da rainha e ele acaba morrendo vai ter um tipo de uma hemorragia. Então ele vai lá, fecunda a rainha, normalmente ele morre após isso. E caso ele sobreviva também, ele não retorna à colmeia, que as operárias não deixam ele retornar após o voo nupcial. Então, aqui a gente tem a principal contribuição das abelhas. Embora seja muito importante a produção de mel, né? Você tem o quê? A polinização. Então, olha aqui como ela fica, ó, cheia de pólen, tá vendo? Pólen no abdômen, pólen na cabeça, no tórax, pólen nas patas, né? Então, os pólens, a polinização, né? Os pólens mais pesados são transportados pelas abelhas. Por quê? Porque o vento não consegue fazer esse transporte. Então, das 100 espécies de culturas agrícolas que fornecem 90% dos alimentos do mundo, 70 são polinizadas por abelhas. Então, sem abelhas, sem alimento. 100% das amêndoas são polinizadas por abelha, 90% das maçãs, 48% dos pêssegos, aqui acho que é mirtilo, 27% das laranjas, 16% do algodão, 5% da soja, né? Tudo polinização por abelhas. Calcula-se que o valor econômico global da polinização está entre 23 e 57 bilhões de euros. Qual a importância? Então, aqui você vê um café da manhã com abelhas, frutas, o próprio mel, café, tá vendo? Amêndoas. Então, tudo polinizado por abelha. Se a gente não tivesse abelha, só ia restar o quê? O ovo, o queijo e o leite, não é isso? Que são alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal, todos aí produzidos pelas abelhas. Mesma coisa essa rede de supermercado. Ó. Aqui, na foto de cima, temos os alimentos polinizados por abelhas e não polinizados. E aqui embaixo, sem abelhas. Sem a polinização, o que acontece? Não tem frutas aqui, não tem lá. Então, aqui na parte de vegetais, principalmente da alimentação humana, né? A gente percebe aí que 70% dos alimentos são polinizados por abelha. Tudo bem? Daí depois, semana que vem, a gente entra mais nessa parte do mel.